Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal do Sérgio Guedes, comentando os fatos políticos. E olha que essa semana temos muita coisa para comentar. Em primeiro lugar, nós temos aí uma eleição democrática que aconteceu, dois protagonistas, né? E um saiu vencedor desse pleito. E aí nós tivemos, da outra parte, o candidato que acabou perdendo a eleição. E esse candidato que perdeu, ele não cumpriu o rito, né, democrático, ligar para o seu adversário, parabenizar o seu adversário e depois agradecer àqueles, né, aqueles que votaram nele. Então aí ficou o aguardo desse pronunciamento do adversário e esse pronunciamento demorou, dando força a um outro movimento golpista, o pessoal invadindo as rodovias, as estradas, para questionar o resultado das urnas, né? Por não aceitar o candidato que ganhou. Então, todo aquele pretexto golpista que a gente já esperava que iria acontecer. Juntou-se grupos dizendo que são caminhoneiros, foram para as ruas, fecharam as rodovias, impedindo o direito do cidadão de se locomover, o direito de ir e vir. Precisou de uma ação do Supremo Tribunal para determinar que fosse feita a liberação das rodovias. Demorou muito tempo para que isso acontecesse, essa liberação das rodovias, e nós estamos vendo aí muitas vezes a morosidade do poder público em chegar, agir, retirar os manifestantes, né? Então nós estamos vendo, há vídeos no YouTube aí, aonde policiais batem continência para os golpistas, para aqueles que estão fechando as rodovias, impedindo o direito de ir e vir dos outros. Tem um cidadão que ele diz que ele não vai cumprir a determinação que foi lhe dada, tá o vídeo no YouTube, vocês podem assistir. Então você vê que absurdo que chega. Aí você tem cargas perecíveis que estão se perdendo nesses bloqueios, né? Bloqueios criminosos, estão impedindo que as cargas cheguem aos seus devidos lugares. Pessoas perderam conexões, voos aí no aeroporto de Guarulhos. Uma situação caótica. E tudo isso poderia ter sido evitado a um simples pronunciamento, a um pronunciar do presidente atual aí, né? Se ele tivesse cumprido todo o rito democrático, nós não estaríamos passando por essa situação, ao ponto que uma criança com câncer que estava a caminho de fazer a quimioterapia, então a família teve que provar para os baderneiros, né? Para os baderneiros, que aquela criança precisava chegar até o hospital para fazer uma hemodiálise. Assim ele conseguiu passar. Ou aquela outra senhora que ficou presa, que estava aguardando mesmo uma cirurgia de quadril e não pôde chegar ao hospital, perdeu a cirurgia. Quer dizer, só Deus sabe quando terá novamente uma cirurgia marcada para essa senhora. Ou o caso triste que aconteceu, aquele motorista que perdeu a cabeça e acabou atropelando todas aquelas pessoas. Então nós vamos vendo só sinais de coisas ruins que estão acontecendo nesses movimentos terroristas, né? Golpistas que está acontecendo aí por todo o território brasileiro. Aquele empresário que acabou batendo o seu automóvel na traseira de uma carreta e veio perder a sua vida. Então, quer dizer, será que nós vamos precisar de mais coisas ruins para que as autoridades elas possam tomar ciência? Quer dizer, ao cúmulo de policiais baterem continência para um grupo de golpistas, que isso aí precisa ser investigado, precisa haver uma resposta da corregedoria da polícia, uma resposta séria acerca disso daí, porque está gravado, está nas redes. Então, quer dizer, precisamos ver o que está acontecendo. Isso aí já era para ter acabado. Aí eu faço uma pergunta. E se esses movimentos
fossem movimentos da esquerda, como será que a Polícia Militar dos estados, a Polícia Rodoviária Federal, como estaria tratando esses manifestantes? Eu acredito que não seria com amor como estão tratando esses baderneiros que estão aí. Porque nós temos o direito de manifestar. É um direito assegurado pela Constituição. Mas o que nós estamos vendo não é esse direito. Não, não é isso. Nós estamos vendo as pessoas impedindo o ir e vir dos demais. E aí fica aquela questão, até mesmo quem votou no presidente Bolsonaro deve estar muito chateado, porque ficou preso nesses bloqueios, mercadoria que eles estavam esperando, e com tudo isso aí o presidente ele vai se enfraquecendo, ele vai perdendo apoio político, apoio popular, porque daí já começa a vir aquela insatisfação das pessoas que votaram nele. Por motivo de quê? Um grupo de baderneiros fechando as estradas, por não concordarem com os resultados apresentados nas urnas. Mas nós vamos voltar um pouquinho atrás e vamos comentar. Semanas antes do pleito, Roberto Jefferson metralha a viatura da polícia, né, a Polícia Federal, joga granadas nos policiais. Isso explode como uma bomba. É um apoiador do presidente. Aí nós temos a deputada federal correndo atrás de um cidadão com uma arma, alegando que o cidadão havia derrubado, sendo que ela mesma tropeçou ali no meio-fio e acabou caindo. O presidente, né, falando que o pessoal do Nordeste é analfabeto. Então, quer dizer, tudo vai combinando para um desfecho nada agradável para ele. Então você vê que são fatos que foram ocorrendo ao longo do primeiro para o segundo turno, que foi tirando votos do presidente. Agora, precisa o lado que perdeu ele se conformar. Há um lado que ganhou democraticamente nas urnas, então, ou seja, precisa essas picuinhas deixar de existir. Nós vivemos em uma democracia. Numa democracia ganha e se perde, né? Agora, o lado perdedor, daqui a 4 anos, né, ele tem 4 anos para trabalhar para voltar ao poder novamente. Então, que faça novamente direito. Não adianta pedir intervenção militar, golpe militar. Gente, nós vivemos em uma democracia. Vamos pedir às Forças Armadas que venham tomar o poder, cercear o direito de ir e vir das pessoas? O Brasil passou por um período militar. Será que vocês desejam, querem que volte esse período? E eu não quero isso para mim, não. Eu quero a democracia, quero a liberdade de poder falar e falar também com responsabilidade, sem ofender a ninguém. Porque eu tenho responsabilidade naquilo que eu falo. Então, temos que tomar cuidado. Esses baderneiros precisam ser identificados, processados, tá? Esses caminhoneiros que se dizem caminhoneiros porque não são, porque as lideranças dos caminhoneiros já deixou bem claro que ela não está participando disso, e nem os caminhoneiros. É um grupo de baderneiro. Aí você vê tratores atravessados, né? E aí é o que está acontecendo. Um exemplo bacana, e vou parabenizar, né, a torcida do Corinthians, que abriu o caminho e acabou, a torcida do Galo, que abriu o caminho, aquele pessoal que estava saindo do estaleiro. Então você vê que a sociedade não quer isso. Não quer isso. E rapidamente os bloqueios foram desfeitos porque o pessoal saiu correndo. Gente, se um grupo de torcedores, aí queria assistir o futebol, conseguiu, e a polícia militar? A polícia militar que tem o Estado, tem a força, ela tem o diálogo, ela pode dialogar, não conseguiu dialogar com esses manifestantes, ela tem a força para usar. Então, isso que nós queremos, o direito de ir e vir. Nós não queremos golpe, nós não queremos isso.
Golpe para nós não adianta. Não adianta. Aí se pergunta, né, essas perseguições, o Brasil vai virar uma Venezuela. Mas é isso que esses golpistas estão querendo que aconteça com o nosso país. E isso não pode acontecer. Nós não podemos nos retroceder, não pode haver um retrocesso, né? Então peço a todos, vamos lutar com as nossas armas. Que armas são essas? A democracia. O voto, ele foi colocado ali, é a arma com que nós lutamos, é a arma da democracia, é o voto. Agora pedimos às autoridades competentes que dê uma resposta à sociedade, a esse povo que votou, a essas pessoas que estão sendo prejudicadas, são hospitais que estão sendo prejudicados, farmácias, supermercados, açougues, né? O pequeno produtor, o produtor que está escoando suas mercadorias. Quanto de fruta, legumes, verdura já se perderam nessa estrada? Aí fica uma pergunta: quem vai pagar o prejuízo dessas pessoas? Quem vai pagar? E se morrer alguém no hospital por falta de oxigênio, a quem nós vamos responsabilizar? A quem o Estado vai responsabilizar? O Ministério Público Federal de São Paulo, ele precisa dar uma resposta à sociedade. O Ministério Público Estadual precisa dar uma resposta à sociedade. E também a Polícia Rodoviária Federal, ela precisa dar uma resposta à sociedade. Por que essa morosidade? Por que esse cordialismo, né? Ser tão cordial para com esses manifestantes? Ou seja, ela é um instrumento de Estado, não é um instrumento de governo, é um instrumento do Estado. É o Estado, né, que é responsável. Então ela tem que manter a ordem, sim, e tem que dar uma resposta. É essa resposta que nós esperamos das nossas autoridades. Eu quero pedir também, agradecer melhor a vocês e pedir, se você gostar do nosso conteúdo, deixe um like aí no final do vídeo, tá? E então agradeço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.